Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa live do Metrópolis. Eu sou Vanessa Oliveira, jornalista do Metrópolis, e desta vez nós estamos aqui na Casa Cor Brasília para apresentar o Conversas na Varanda. Dessa vez, essa live faz parte de uma iniciativa do Metrópolis para falar assuntos relevantes sobre essa mostra. Dessa vez nós vamos falar sobre tendências de arquitetura, design, mobiliário, objetos e paisagismo. Também vamos trazer novidades e lançamentos em materiais para construção. Eu estou aqui com a Simone Turíbio, ela que é arquiteta e também sócia do escritório Schork Arquitetura e Design, e também com o Alexandre Soares, que é proprietário da Só Reparos. É um prazer recebê-los aqui. Lembrando que a nossa live vai ficar disponível nos nossos canais no Instagram, no YouTube, no portal do Metrópolis. E você também vai poder nos ouvir na sua plataforma preferida de áudio. Simone, vamos começar falando de um assunto assim muito recente, de uma tendência, né, que agora a gente passou, que foi essa transformação em várias áreas. A gente passou pelo isolamento social por conta da pandemia e por conta disso a gente traz um novo olhar para os ambientes, para os espaços. E nessa concepção, o que a gente tem de novidade na arquitetura e no design? Sim, primeiramente, obrigado por estar aqui, obrigada por Só Reparos. E como a pandemia transformou muito o nosso comportamento dentro dos ambientes. Isso foi global, isso fez com que a gente voltasse a ressignificar a casa, o lar, o trabalho e várias atividades que a gente fazia normalmente, corriqueiramente. E isso gerou uma transformação, com todo respeito às questões pandêmicas, mas uma transformação positiva. Os profissionais criativos hoje, os profissionais da construção civil, tiveram que voltar para casa e trazer texturas, trazer materiais, trazer formas. Por quê? Não só pela questão do próprio vírus, mas as questões das doenças emocionais. A gente teve um cenário muito crítico e o agravamento por causa do isolamento. Então ficou muito claro, e essa mudança de comportamento, a gente ficou também mais sensível e empático com o outro. Então, profissionais, por exemplo, mães que tinham crianças em casas, pais. Então, executivos mudaram posturas, condutas, e as empresas começaram a entender. Então, a casa, ela hoje passou a ser um ecossistema completo e preparado para esse ser humano multifunção. Que antes a gente separava, pegava o carro e ia. Hoje não, a gente está em casa e a gente consegue, e as empresas se humanizaram nesse sentido. Ainda nessa temática, a Casa Cor trouxe esse ano o Infinito Particular. Sim. Que foi um grande desafio para todos, né? E que vai muito de encontro com isso que a gente acabou de falar. Aqui no espaço da Só Reparos, a gente percebe que tem uma concepção assim muito leve, muito equilibrada, muito intimista, e que vocês trouxeram todo um conceito farmhouse. Sim. Muita gente que está aqui na live já conhece esse conceito, mas também tem muita gente que está aqui nos assistindo agora que nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar e não sabe como aplicar esse conceito, né? Então conta um pouquinho pra gente como que é esse conceito e como que as pessoas também podem aplicar esse conceito em casa. Sim. Vou contar um pouquinho de trás para frente, porque a Schork é um escritório de design estratégico, e das estratégias de comportamento é exatamente a arquitetura. Ela é uma linguagem que toca o humano. Então, quando a gente foi convidado, a gente começou a trabalhar junto, percebeu-se que dentro dos pilares importantes da própria Só Reparos e da Schork, os valores de acolhimento, amizade e família são muito importantes e caíam como uma luva. E isso a gente tem na memória afetiva do nosso interior, do nosso país. Então, quando a gente traz o conceito de farmhouse, que é essa casa com horizontes mais abertos, infinitos, que a gente é a simplicidade, mas colocada com muita tecnologia e muita inteligência embarcada nas estratégias. Então, a gente consegue trazer ambientes mais fluidos, ambientes mais amplos, e essa permeabilidade de equilíbrio de luz natural com luz artificial, que o ambiente da fazenda, da casa da avó, da roça, que a gente tem aqui na região, o cerrado, ele invade essas cores e é traduzido nessa simplicidade elegante que a gente trouxe para o espaço.
Alexandre, Só Reparos, 32 anos de atuação no mercado. Esse é o 9º ano consecutivo de vocês aqui na Casa Cor, né? Em um ambiente bem maior dos outros anos. Conta pra gente um pouquinho dessa parceria aí, como é que foi isso? Vanessa, primeiro, obrigado também, tá, pelo convite aí, poder participar. A gente tá realmente no 9º ano. O desafio desse espaço foi um desafio novo para todos nós, né, Simone? Acho que a gente viveu coisas, no mínimo, diferentes aí para poder conceber tudo isso. E a escolha da Choque como parceira foi um processo que a gente já tem um relacionamento, uma parceria já no nosso dia a dia, né, de trabalho, mas a gente já vinha escutando, percebendo o trabalho deles, lidando com os clientes também, que acabam sendo nossos clientes, né? E vendo como que era a receptividade dos projetos que eram concebidos. E aí a gente falou, cara, acho que faz todo sentido a gente levar para a Choque, porque essa casa é uma casa especial. Essa Casa Cor, ela tem uma aura diferente. A gente falou de pandemia, a gente falou dos desafios que a gente passou aí, né? Mas também ela está num local diferenciado, a gente está no estádio, né? Uhum. Isso também fez uma diferença muito grande desde o início dos projetos, do brainstorming que foi feito, durante o período de concepção. E aí a gente falou, cara, acho que a Choque tem muita conexão com esse projeto. E aí a gente tomou essa decisão, né? Convidamos eles, aceitaram o nosso convite e aí o processo seguiu. O que pra gente foi muito gratificante, assim, a gente tá recebendo vários elogios, o espaço ficou realmente incrível. Eu acho que quem puder vir, venha, porque tá valendo a pena, a mostra tá valendo a pena. Eu arrisco dizer que foi uma das mais incríveis que eu já vi com 9 anos que a gente participa diretamente. Essa realmente é uma das mais incríveis, assim, tá muito legal, os espaços estão bem diferentes, pelo fato de estar dentro do estádio também, isso também mexe com a própria relação do visitante aqui com a mostra. Você tem acesso a paisagens que você não vê no dia a dia, porque a gente está no centro de Brasília, a gente está dentro de um estádio, então isso tá bem legal, tá valendo a pena demais. Dar um pulinho aqui para conhecer e vem aqui conhecer o nosso. Com certeza. E assim, Alexandre, a gente sabe que o tempo é um dos grandes rivais, ainda mais que a gente está falando assim de uma mostra que tem um tempo de início, um tempo de término, e para a indústria, principalmente de materiais de construção, estar inseridas em projetos assim de customização, projetos personalizados, é um super diferencial, né? E que a Só Reparos tem conseguido mostrar toda a sua excelência aqui na Casa Cor. Então, assim, qual que foi o grande desafio? O que foi mais complexo na construção desse projeto? Bom, eu falei da questão da gente estar no estádio, né? O estádio, ele é tombado, ele é um prédio que também tem uma questão operacional aqui junto ao GDF, e a gente tinha limitações para poder executar isso. Então, Simone vai saber dizer melhor do que eu de todos os processos que foram realizados para a concepção, mas esse foi um dos grandes desafios. A gente não podia fazer muita intervenção no lugar. Uhum. Quando você vai para outros eventos de Casa Cor que a gente já participou e outras mostras, muitas das vezes você consegue fazer intervenções no espaço mesmo. Então você consegue fazer uma fundação, às vezes você consegue quebrar um piso que está lá naquele lugar, fazer chumbar alguma coisa. Aqui a gente não podia fazer nada disso. Então essa casa, o nosso espaço foi quase que colocado em cima, com cuidado em cima do piso do estádio. Né, Simone? Acho que você pode dizer um pouquinho mais sobre esse processo aí também. A gente acabou optando por estratégias de engenharia de obra seca. Então, ela é toda uma estrutura metálica, é uma caixa que repousa sobre essa laje, e ela também tem toda carga, é uma casa pronta e tem um tempo, então toda uma dinâmica de montagem logística. E a gente foi um planejamento estratégico muito bacana, que a gente trouxe todos os projetos e os fornecedores para sentarem na mesa da estratégia de planejamento. Então o resultado da velocidade, quando você coloca todos os players para sentar e discutirem o planejamento, acelerou muitos processos. Por isso que a gente, em menos de 30 dias, a gente conseguiu executar. No tempo hábil, né? E com todos os desafios que a casa deu para a gente esse ano. Imagino. A Simone falou da questão dos parceiros, né? A gente não pode deixar de falar deles.
Isso aqui, a amostra, ela não acontece de forma alguma com um trabalho de 4 mãos, são várias mãos dentro desse processo, e a gente teve isso aqui dentro também. Então, a Sorreparos, ela tem sim uma gama muito completa para você chegar na concepção de um espaço, de uma casa, de um ambiente profissional, mas existem pontos onde a gente não entra, e aí esses parceiros entraram, né, com esse processo. E a Choque também trouxe para a gente um desafio também para esse espaço, que era a questão das formas, né, de como tudo foi concebido e essas formas circulares. Então isso foi um desafio extra, né, você pegar os produtos que são produtos que normalmente têm formas retas e fazer com que eles se conectassem com essas formas que são mais aconchegantes, né, que trazem isso que a gente estava falando agora de como a casa hoje ela está sendo vista por todos nós depois de tudo que a gente passou, né? A importância que a casa foi dada para a casa nesse momento que a gente está vivendo. Exatamente. E Simone, conta um pouquinho pra gente como é que foi a escolha dos materiais, como é que se deu tudo isso para montar esse projeto, né? Tanto materiais, revestimentos, como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Primeiramente, a forma, ela transformou muito, e a gente também tinha uma estratégia de custo e uma preocupação com materiais sustentáveis e ecologicamente corretos. Por quê? São escolhas importantes que geram impacto global. Então, primeiramente, as empresas dos revestimentos, elas foram exatamente eleitas pela preocupação ambiental, ecológica, sustentável, e também pela entrega de valor no tempo hábil e as características, padrões de alta qualidade. A Sorreparos hoje ela faz uma entrega de tempo e prazo muito diferenciada do setor. Então, a escolha também, ela vem com essa cadeia de valor. E, primeiro, o grande desafio das tendências hoje dentro da construção civil é pegar materiais planos e transformar em curvos. Então, tipo assim, é um momento que todo mundo assim... Mas vamos lá. O primeiro movimento que aconteceu foi quando a nossa projeção ela é um retângulo e a gente fez o primeiro gesto. Foi uma seção curva que simboliza os braços abertos, que é o acolhimento. Então, esse movimento, os vidros planos, todas as esquadrias, elas seguem um ângulo que simboliza o nosso gesto. A arquitetura, quando você gera a intenção, é que ela retrate gestos humanos. E da mesma forma veio os materiais, por exemplo, dos revestimentos de piso e parede, essa ideia de infinito particular, de um ambiente sem fronteiras, é o único material que ele recebe na área externa com a segurança de ser um material hard. Então, é o material palco hard, que é o material da Portinari. Ele continua no próprio piso interno acetinado, então você tem uma escolha de uma família de materiais que geram segurança e conforto, mas sem você perceber a diferença. E o material que a gente tem nas paredes, ele é da Ceusa, é o Tundra acetinado. Por quê? Porque ele traz esse acolhimento e ele tira essa percepção dos brilhos e das quinas. Como a proposta é trazer uma casa que ela tenha esses braços abertos, esse bem receber, a gente acetinou. Então, a luz repousa de uma forma muito suave no ambiente. E esse é um outro desafio que a Casa Cor está trazendo esse ano, né, Alexandre? É essa questão de mesclar sustentabilidade com a estética. É uma preocupação dessa edição. E como é que foi para a Sorreparos encarar essa questão, esse conceito, essa nova transformação, né? Que eu acho que é uma tendência aí que a gente tem a seguir, que é unir realmente a estética com a sustentabilidade, né? A gente tem... Esse processo é um processo que não acontece, né, de forma alguma da noite para o dia. Então, existe, por parte já das indústrias, toda uma preocupação que vem crescendo, até uma opinião particular. Eu acredito que tem espaço ainda para a gente caminhar mais nesse sentido. Mas a própria concepção dos materiais e a indústria de revestimento tem feito isso de uma forma muito bem feita, porque ela utiliza de materiais que são menos nobres, né, para usar como base, como matéria-prima e transformar num material muito nobre, que é o que a gente está vendo aqui
exposto. Então você tem a madeira sendo aplicada nesses materiais, você tem as pedras naturais sendo replicadas nesses materiais. Então você utiliza de áreas que tem muito menos impacto, né, ambiental e traduz isso em um produto que muitas vezes é muito mais raro de ser encontrado e que acaba gerando impactos porque as regiões são muito específicas, são regiões às vezes que você tem matas que não podem ser exploradas, né? Então isso já parte da indústria. A gente na Só Reparos tem uma preocupação muito grande também. A gente usa muito tecnologia como ferramenta para poder evitar isso. Então a gente já tem, por exemplo, um exemplo aqui, a gente faz a nossa produção de energia na empresa. Então toda a Só Reparos hoje tem uma produção de energia fotovoltaica. A gente tem implementações de várias ferramentas para redução de uso de combustível. Então são coisas que a gente percebe que é necessário fazer. E é curioso porque muitas vezes as pessoas acham que, poxa, mas é caro o CSG. E não necessariamente é. Muitas vezes você está até fazendo uma economia também, aplicando essa tecnologia, né? Então eu acho que é um movimento que não tem volta. A gente vai precisar aprender a lidar com isso cada vez mais, encontrar as formas de nos tornar mais sustentáveis, porque não tem muito onde correr, né? Exatamente. E inclusive aqui no espaço a gente vê muito disso, né? Da tecnologia, da sustentabilidade, né? Então, assim, Simone, conta para quem está nos assistindo, quem vir visitar o ambiente da Só Reparos, quais experiências que os visitantes vão ter aqui? Então, assim, além das formas, vou contar alguns segredinhos que são muito bonitos e especiais para esse ambiente. Primeiro, a gente acredita que as janelas são os olhos da casa. E como os nossos olhos permitem que a gente veja o mundo exterior, a gente mostra também as nossas cores. Então, essas formas circulares, elas inspiraram e elas conduziram para a gente criar uma luminária que ela tem 3,50 metros, que ela faz o efeito da íris do olho e ela se chama íris. E ela é uma homenagem exatamente às cores do cerrado. Então, ela é o nosso olhar e traz um pouco desse conforto. A gente tem aqui também uma surpresa sensorial incrível, o aroma. O aroma foi desenhado exclusivamente para o espaço e para Só Reparos, para remeter as notas do campo, da nossa memória afetiva, da casa da avó, então as texturas, então trouxe... Eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui, vou interromper ela, porque me dá vontade de sair. Eu já arrumei o aroma para mim também e, cara, já estava em casa. É muito gostoso, então a gente fez todo um planejamento para que tudo fosse usado. Todas as formas, elas são arredondadas como uma provocação. Poderia ser quadrado? Poderia, mas a ideia é exatamente sair fora da caixa. E quando a gente traz o círculo, então a gente tem os espelhos também, que tem um trabalho de luz, eles também têm um efeito de eclipse, dimerizam, a gente tem um sistema de dimerização, de iluminação, sonorização. Então tem muito recurso, a experiência do toque, eu convido a todo mundo a tocar, sentar, experimenta, casa é para usar, casa da gente, casa dos amigos e da família é para sentar, é para pegar. Isso é maravilhoso porque em várias frentes, em várias experiências de casa-cor, não se permitia. E para a gente foi assim, até um pedido para... A gente acredita muito que os fornecedores para fazer uma casa são várias mãos invisíveis. E a gente trouxe essas mãos para sentarem juntas e fazer essa entrega juntos. Então, é o tapete, é a mobília, é a sonorização, os vidros mais vintages. Então, eles trazem uma memória da casa da avó, as casas mais antigas que a gente tem e obras de arte. A gente tem aqui a gente convidou 2 artistas plásticas, que elas fizeram as obras exclusivamente para o espaço. Então, essa experiência de arte e cultura, ela é contada aqui pelos vidros e pelas linhas de uma escultura, todas são sites específicos. A Patrícia Bagniewski, do vidro, é uma das poucas mulheres hoje no planeta que fazem vidro soprado e é daqui de Brasília. E a Thaís Freage, que também é design de joias e artista plástico, que trouxe uma experiência da família, que ela faz parte de uma família de 9 mulheres que trabalhavam com linhas. E a avó dela colhia no campo o algodão e tecia.
E ela hoje, já uma terceira geração, ela traz essa ressignificação das linhas do algodão numa escultura. Então a gente realmente trouxe história e verdade para cá. E definitivamente essa tendência assim, de trazer histórias para dentro de casa, para os mínimos detalhes, acho que vai ser também um caminho sem volta, né? Sim. Porque isso traz esse acolhimento, traz esse ambiente mais intimista e leve para os ambientes, né? Sim, sim. Eu acho que viver de verdade. Então, realmente, receber como a gente recebe, tirar o sapato, abrir a geladeira, tocar na bancada, é uma casa de verdade, feita por pessoas de verdade, pessoas da cidade e que estão realmente juntas para transformar. A gente precisa desse nível de consciência. Então, foi uma experiência fantástica e eu estou muito satisfeita. Estamos. E Alexandre, conta pra gente quais as expectativas para esse ano, já que a gente está no 9º ano, né, de Casa Cor, da Só Reparos aqui, e é uma edição comemorativa, esse 30ª edição da Casa Cor. Quais são as expectativas aí de vocês? Bom, eu acho que a gente nem pode falar mais de expectativa, né? Porque a gente já está vivenciando ela, já está virando realidade, graças a Deus. Então, a gente tem recebido vários relatos assim, de pessoas que passaram por aqui, que já curtindo demais o espaço. Foi realmente uma experiência diferenciada em vários sentidos, como eu comentei no começo, de como que a gente teve que lidar com essa questão do estádio. E a gente preparou toda uma experiência também aqui dentro, que junto aos nossos parceiros, junto aos visitantes que estão passando também, então tem toda uma experiência, como a Simone estava falando, e a gente tem certeza, cara, que isso vai ser sucesso, vai ficar marcado. Com 9 anos aí, a gente tem 9 anos de Casa Cor fazendo um espaço da Só Reparos, né? Mas de mostras de decoração a gente deve estar aí com quase 20 e poucos anos acompanhando e participando junto com outros arquitetos e parceiros. E a gente começa a ter uma noção de que, assim, cara, quando um projeto é um projeto que vai marcar, sabe? E eu tenho certeza que esse vai ficar marcado. E para quem vier aqui, Alexandre, na Casa Cor, gostou, o que ela faz? Onde ela vai? Como ela encontra Só Reparos? A gente tem 3 lojas, né? A gente tem uma loja no CIA, que é hoje a nossa principal loja, a maior loja. Temos uma loja na 512 Sul, na W3, que é uma loja que está em caminhos de ser revitalizada aí. A gente vai fazer uma mudança drástica lá. A W3 está passando por uma modernização muito legal também. Então eu acho que é um espaço que traz as essências de Brasília, né? Então é uma loja que a gente gosta demais de como ela funciona, de quem a gente atende, dos clientes da região. E a gente tem a nossa primeira loja, que foi a loja da 404 Norte, que é a loja que tem 32 anos, foi onde tudo começou bem pequenininho, né? Graças a Deus estamos aí com um espaço gigantesco. A gente tem uma premissa, a gente preza muito por satisfazer os nossos clientes. Simone falou, acho que o espaço, a coisa do infinito particular, a questão da família, a amizade, é uma coisa que a gente lida no dia a dia da Só Reparos, e todos os nossos clientes são nossos amigos. A gente gosta demais de poder fazer parte desse sonho, dessa construção do sonho, seja da casa própria, muitas vezes, às vezes, do negócio do cliente, né? Ele está ali construindo, às vezes, o primeiro negócio, uma ampliação de um negócio dele também. A gente consegue participar com 32 anos de Brasília, a gente gosta de dizer até que, assim, a gente participou da construção da cidade, né? Porque Brasília está com 60 anos, né? Fez 62 anos. Então, exatamente, a gente está com um pouquinho acima da metade ali já, né? Então a gente está aqui desde o comecinho participando dessa construção, que é uma cidade incrível, que é uma cidade que tem profissionais incríveis também, a Simone falou isso agora. Eu acho que a gente está aprendendo a valorizar o que Brasília tem para oferecer, e a gente percebe isso com essa mostra. Sim. O local que ela está sendo feito, o que está acontecendo na região, no entorno daqui do estádio também. Eu acho que só é uma expressão dessa maturidade que a cidade está ganhando, sabe? E a gente gosta muito de dizer que a gente faz parte disso já há bastante tempo. Com certeza. Gente, nossa live está quase chegando ao fim. Gostaria de saber se vocês gostariam de fazer mais algum acréscimo, fazer algum agradecimento. Eu queria agradecer, de fato, a todo o time, todas as mãos que trabalharam aqui. Não sei se pode falar das marcas, mas assim, quero que todo mundo receba a nossa gratidão.
E a gente está realmente de braços abertos para receber todo mundo e convidar para olhar para as casas de uma nova forma. Eu acho que isso é a nossa missão. E a Só Reparos faz parte da família de Brasília. Então você atendeu o pai, o vô e agora os filhos. Então é muito importante entender e valorizar quem nós somos. Eu acho que esse é a grande Legal, ponto. Legal, Simone. E assim, a gente também, cara, como empresa, assim, a gente agradece demais a Choque por ter aceitado o convite. Foi uma parceria incrível desde o primeiro encontro que a gente teve com eles, de como eles trouxeram o projeto. Já falei isso para a Simone, assim, a gente ficou realmente maravilhado com como que esse processo foi desenvolvido. E a gente não faz nada sozinho mesmo, né? Então, a gente tem a empresa tem hoje 300 e quase 400 funcionários, né, no total, e a gente depende de todo esse esforço conjunto, a gente depende dos parceiros para que as coisas aconteçam, e a gente acredita muito nesse processo da parceria, né, e de ser uma coisa realmente onde você se ajuda a fazer a coisa acontecer. Então, realmente só agradecer a vocês também pelo espaço. Pela oportunidade. Acho que é bem legal a gente poder falar um pouquinho disso tudo, porque dava para te falar aqui mais umas 3 horas desse momento. Fala das plantas, das cortinas, de tudo, tapetes e tudo mais. Tem muita história, tem muita coisa que aconteceu, viradas de madrugada para isso ficar pronto. Então, só agradecer mesmo aí pelo espaço e agradecer a todos que participaram do projeto aí. A gente que agradece. Bom, nosso bate-papo de hoje foi sobre arquitetura, design e as tendências, né, desse ramo. E a gente também trouxe detalhes sobre materiais para construção. Se você gostou, quer vir visitar o ambiente da Só Reparos, a Casa Cor vai ficar até o dia 2 de novembro e ela está acontecendo aqui na Arena BSB Mané Garrincha. Agradeço a presença de vocês. Nosso bate-papo foi incrível, o espaço está belíssimo, parabéns. E para você que quer assistir nossa live novamente, é só acessar o portal do Metrópolis, também o nosso Instagram e YouTube. Obrigada e até a próxima!